Fernanda era uma menina que havia se casado muito cedo com um amigo de seu pai. Roberto era um bom marido, mas tinha dias em que ela se sentia solitária e entediada. Afinal, seu homem era muito mais velho e trabalhava demais. Era sexta-feira e Fernanda estava deitada no sofá, lamentando o fato de não poder ter um filho com seu marido. Afinal, ele havia ficado estéril com uma doença que tivera um pouco antes de casar com ela. Conseguia fechar os olhos e se ver com um bebê no seu colo. Aquele sempre foi o sonho de sua vida. Começou a imaginar como seria mais feliz se fosse mãe, até que foi arrancada dessa fantasia quando a campainha tocou. Levantou-se para atender a porta, calmamente. Pensava quem poderia ser aquela hora. Quando a abriu, sua respiração parou. Era Alejandro, o filho de Roberto. Ela havia esquecido quão bonito e atraente ele era. Com a voz falhando, o convidou para entrar e perguntou o que fazia ali tão tarde. Ele começou a contar uma longa história sobre a separação de sua noiva, mas Fernanda não conseguia prestar atenção no que ele falava. Sua mente estava longe dali. Números e datas vinham à cabeça dela. Em que ano Alejandro havia nascido mesmo? Com o fim de seus cálculos, ela percebeu que a diferença de idade entre os dois era de apenas 4 anos. Por um momento, pensou que Roberto podia ser seu pai. Se importa se eu ficar aqui por um tempo? Seus pensamentos foram interrompidos com a pergunta de Alejandro. Pode! Fernanda gaguejou. Ela não conseguia parar de olhar para ele. Sua expressão funda de quem havia perdido algo o deixava mais atraente. Ela sentia uma enorme vontade de conhecer cada detalhe de sua história. Então, ela se lembrou do que Roberto havia contado a ela. Alejandro, quando nasceu, não sabia quem era seu pai. Afinal, a mãe dele nunca havia dito nem mesmo a Roberto que estava grávida. Alejandro cresceu sem pai. Mas aos 15 anos, sua mãe foi vítima de um câncer não muito conhecido na época. Antes de morrer, sua mãe o contou quem era seu pai. Sem ter para onde ir ou com quem ficar, ele resolveu ir atrás do pai. E mesmo sem nunca ter recebido notícia que havia tido um filho, Roberto o aceitou e cuidou dele como se o conhecesse desde sempre. Para Alejandro, seu pai salvara sua vida. Os dias se passaram. Fernanda se sentia como se estivesse morando apenas com Alejandro, pois seu marido quase nunca estava em casa. Ela estava surpresa como eles estavam cada vez mais próximos. Iam dormir tarde todos os dias, conversando sobre as fatalidades da vida. Ela não se sentia mais sozinha. Pela primeira vez em 10 anos, ela estava se sentindo completa. Estava um pouco tarde e ela estava lavando a louça. De repente, Alejandro vem correndo em direção à cozinha. Troque de roupa, nós vamos sair. Ela se perguntou quando foi a última vez que havia saído tão tarde. Sem muito tempo para pensar, ela trocou de roupa e colocou a primeira que viu no armário. Quando chegou na porta, Alejandro ficou olhando para ela por um tempo. Ela corou. Percebendo o constrangimento, Alejandro pegou o casaco e saíram. A música estava alta, Fernanda só queria dançar, mas sentia um pouco de vergonha por Alejandro estar ali. Resolveu então pegar alguma bebida. Ela tomou seu copo inteiro em menos de 2 minutos. Quando se virou para voltar a dançar, sentiu logo o efeito da bebida. Tropeçou em algo e quase caiu, mas por sorte, Alejandro estava passando e a segurou. Ele olhou para ela e os dois começaram a rir, mas ela não conseguia parar de olhar para ele. E por estranho que parecesse, ele a olhava da mesma forma. Ele então a beijou. Ela não conseguia entender muito bem o porquê, mas ela realmente estava desejando e se sentindo completa com aquilo. E com vontade, com um sonho de que o tempo parasse ali. E ela passasse o resto da vida ali abraçada com ele, sentindo os dois corpos como se fossem um único. Fernanda acordou com a luz do sol em seus olhos, se levantou e sentiu como se todo o peso do seu corpo estivesse concentrado em sua cabeça. Não conseguia entender muito bem as coisas. Ela se levantou com calma, mas escorregou em sua blusa de seda que estava no chão. Fernanda? A voz de Alejandro preencheu o quarto. Ao ouvir a voz dele, o coração de Fernanda disparou. Olhou ao redor do quarto e percebeu que havia dormido com ele. Quando ele entrou no quarto, ela sentiu um frio na barriga. Seus batimentos foram a 1000. Suas mãos começaram a suar frio. Quando Alejandro olhou para ela, segurou seu rosto e a beijou. Eu te amo. Ele sussurrou em seu ouvido. Então ela sentiu seu coração bombear um novo sangue para seu corpo. E sentiu ele preencher cada veia, cada pedaço, cada vazio. Ela não tinha dúvidas. Estava perdidamente apaixonada por ele. O silêncio dos dois foi quebrado pelo barulho da porta abrindo. Roberto havia chegado em casa. Os dedos de Fernando já estavam doloridos. Não aguentava mais ter de mudar de canal. Nada de bom passava na TV. E onde estava Alejandro? Ele só tinha ido comprar pão. Ela já estava preocupada. Nos últimos meses que eles vinham vivendo esse romance escondido, ele nunca demorara tanto para chegar em casa. De repente, a porta se abre. Finalmente era ele. Com o sorriso que Fernanda mais amava, ele tirou uma torta de limão da sacola, pois era a torta preferida dela.
Ela encarou a torta, sentiu seu estômago dar voltas. Por que sua torta preferida estava a deixando enjoada? Sem pensar, correu para o banheiro. Tudo que ela havia comido nas últimas horas foi posto para fora. Ela sentou no chão, cansada, pensando no que ela comeu que poderia ter causado isso. O despertador estava tocando sem parar. Fernanda então decidiu se levantar. E ao fazer isso, notou que não passou a noite inteira sozinha. Roberto já havia chegado. Ela sentia como se não conhecesse mais a pessoa que dormia na mesma cama que ela. Irritada com isso, ela se levantou, olhou para Roberto por um tempo e notou que estava ansiosa para que ele saísse novamente e ela ficasse sozinha em casa com Alejandro. Ela foi ao banheiro. Quando voltou, Roberto estava sentado na cama, provavelmente à sua espera. Será que ele havia descoberto? Sem hesitar, ela se encostou na parede e esperou que ele falasse. Você não me ama mais? Fernanda ficou chocada. O que ele queria agora? Jogar a culpa dela por ele ficar em casa 4 horas por dia? Sua paciência havia acabado. Encheu os pulmões para falar, mas sentiu também tudo que tinha em seu estômago subir. Então correu para o banheiro. O copo de suco escorregou da mão de Fernanda e caiu no chão. Ela não tinha mais forças para pegá-lo. Estava sentada no chão do banheiro. Se perguntou inúmeras vezes: se isto era um sonho, por que estou tão assustada? Olhou mais uma vez para os 5 potes que estavam na pia. Ela estava grávida. Estava feliz por ela, mas triste pela situação. Alejandro a abraçou no colo. Eu não vou a lugar algum sem você. Fernanda foi capaz de conhecer partes de seu coração que nem ela sabia que existiam. Naquele momento. Por que tinha que ser assim? Fernanda estava sufocada com o próprio choro. Ela tinha que encontrar Roberto. Olhou ao relógio, 2:30 da manhã, não importava. Engolindo o choro e quase a própria voz, ela começou a contar. Falou tudo, cada detalhe. Não dava para distinguir os soluços e a sua própria voz. Ela realmente havia dito tudo. Ao terminar, ela se calou. E olhou para Roberto. Tudo que ouviu foi um profundo ronco dele. Fernanda então se virou e pensou que talvez outro dia ela contasse. Cansada, resolveu ir ao banheiro. Quando ela fechou a porta, Roberto abriu os olhos, vermelhos e cheios de lágrimas, olhando para lugar nenhum. Parado na mesma posição, respirando silenciosamente. Com um susto, Fernanda acordou. Que barulho era aquele? Correu para a sala. Quando chegou lá, Roberto estava fora de si, vermelho, quebrando tudo que podia, xingando. Quando ele a viu, ele parou. Alejandro apareceu na porta. Roberto, sem pensar, deu um soco na cara dele. Fernanda ficou apavorada e começou a gritar. Roberto, de repente, caiu no chão. Sem reação, Fernanda ficou olhando, tentando entender o que acontecia. Paramédicos entraram no apartamento. Pessoas olhavam no corredor. Roberto estava morto. Os passarinhos cantavam sobre as árvores do parque. Fernanda olhava sua filha, Gaga, com 1 ano e meio, andar sobre a grama e tentava alcançar os pássaros que pousavam perto do lago. Gaga então saiu correndo na direção oposta do lago. Estava correndo para seu pai, Alejandro. Ele se sentou ao lado de Fernanda, com Gaga no colo. Fernanda segurou a mão dele. Ela o amava mais que tudo. Olhou para os dois e sentiu-se a mulher mais feliz do mundo. Mas não se sentiu completa. Olhou para o horizonte e pensou. Talvez parte dela realmente tenha sido preenchida por Roberto. Mas era um pedaço insignificante.